Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma das entrevistas mais bacanas que eu já fiz ao longo desses 2 anos e mais de 60 entrevistas gravadas. Eu tenho a alegria de entrevistar um Fábio Madia. Sim, eu tenho um primo aqui do meu lado, Fábio Madia. Então, assim, teremos dois Fábio Madia nessa entrevista, olha que coisa legal. Fabião, que legal ter você aqui, ter essa oportunidade de estar aqui no estúdio da BTS para gravar. Então, esse croma que vocês estão vendo aqui é exatamente o estúdio incrível que fica aqui no Bom Retiro, Barra Funda, no híbrido dos dois em São Paulo. Fabião, obrigado por essa oportunidade da gente estar batendo esse papo e vou pedir para você começar então contando da sua trajetória até um dia a BTS nascer aí na tua vida. Tem uns 12 anos entre meu primeiro contato com os jogos, que foi na época ali em 2003, 2004, em Lan Houses, para em 2018 começar a me aventurar aí fora de São Paulo. Eu me mudei para trabalhar numa área de programação que eu comecei com 12, 15 anos de idade pesquisar assim, como fazer isso, queria criar um servidor de um jogo. Meus amigos gostavam de jogar, eu pensava em criar um servidor para eles jogarem no meu servidor. E nisso eu conheci uma galera que jogava online Dota 2 e me mudei para Porto Alegre para trabalhar na área de programação. Acabei tendo uma outra oportunidade ali logo depois e com 17 para 18 anos eu achei uma empresa que apostou em mim, que pagou meus estudos e por causa de horário eu não conseguia ficar período integral de faculdade, de estudos, né, em faculdade, então eu trabalhava em período integral, achei uma faculdade à noite que casou com esse horário e na madrugada ainda mantive os treinos. Daí em 2012 eu acabei virando jogador profissional, que basta somente uma pessoa que vive do jogo que consegue se manter do jogo, mas ainda não tinha algo maturado. Eu estava começando até alguns jogos aqui no Brasil que tinha essa oportunidade para os jogadores, mas não era o que eu jogava. Então, em 2014 eu vi que tinha uma oportunidade para comentar, para virar narrador, me chamaram e mantive os estudos e trabalhando na área de programação. Nesse período eu acabei ali fazendo uma base em Porto Alegre, comprei um apartamento nessa época, já com esse dinheiro do trabalho, e comecei a pesar, né, trabalhando, mantendo a dedicação de tempo para os jogos, não dava o retorno para continuar e, ao mesmo tempo, o contato com esses eventos. Eu fui, morando em Porto Alegre, vim para São Paulo jogar torneio, para Campinas, tive a oportunidade de representar o Brasil em 2013 no Mundial da época e vi que era muito esforço para ser jogador, para pouca recompensa, e comecei a querer produzir essa localização em português desses torneios e que dava mais retorno. E foi natural a transição para comentarista, 2014, 15 e aí 2016, produzir algumas transmissões, esse primeiro contato com os equipamentos, com o software, e sempre balanceando a vontade de trabalhar mais na área com ainda ter que trabalhar no mercado tradicional, que era desenvolvendo sistemas para ERP. Mas em 2014 eu tive a oportunidade de assistir dos torneios, porque no Dota todos os torneios são quase que mundiais, na época especialmente tinha muito torneio para lá e para cá pelo mundo. Mas esse especificamente é o chancelado produzido pela própria desenvolvedora do jogo, pela publisher, a Valve, até hoje dona da Steam, maior mercado de distribuição de games do mundo. E tive a oportunidade em 2014 de assistir. Tirei passaporte, tirei visto ali aquela primeira viagem internacional e conhecendo alguma turma que estava por lá, tive a chance de desbravar a cidade, fui sozinho praticar o inglês pela primeira vez e nisso sem ter vergonha de entrar nos lugares, de fazer amigos, de conversar, consegui a oportunidade de entrar no evento com o contato da desenvolvedora. Tive a chance de visitar os escritórios da desenvolvedora como um mero espectador, sem trabalhar ainda na área.
mas nisso comecei a fomentar esses relacionamentos que têm frutos até hoje. Pulando para cá, eu acabei sendo um produtor local da transmissão brasileira à época, que depois eu passei a comentar com eles. Mas foi esse salto de, primeiro como um espectador, que já fui jogador, passei a conseguir comentar na área, produzir e pulando para 2016, 2017, quando começou a ideia de formalizar a empresa e hoje estamos já com 11 anos no mercado, atuando desde 2013, 14, essa época aí, que eu considero o começo do que hoje é a BTS, que foi esse meu contato, eu consegui uma entrevista de um jogador que é campeão mundial e auxiliei a transmissão brasileira, foi o primeiro, que eu considero minha primeira atuação na área. Legal. E aí vou pedir para você contar como nasce a BTS e por que BTS. Então, desse primeiro contato ali em 2014 e ainda jogando um pouco, passando a comentar, eu vi que dava para fazer algo a mais. Então, comecei a me planejar para, aos poucos, trabalhar só com isso. Foi um momento muito legal para quem trabalhava com transmissão ao vivo. O mercado estava aquecido, bons deals de visualização, muitas plataformas chegando no mercado da América Latina pensando em expansão, então eles estavam fechando bons contratos para atrair visibilidade no primeiro momento e trouxeram muita gente. A gente conseguiu entrar nesse período, estamos aí até hoje, né, passamos esse período que eu entendo de cash burn deles e ficou a galera que dá retorno, mas 2014, 2015 trabalhando independente, 2016 no After Party, que é a celebração depois da grande final desse torneio, a gente foi convidado por um dos donos da Beyond the Summit, fundadores da Beyond the Summit, que é uma produtora que começou lá nos Estados Unidos, com sediada em Los Angeles. Eles notaram os nossos números e falaram, a gente está expandindo, a gente também tem esse contrato que a gente tinha aqui no Brasil, lá com os Estados Unidos, e resolveram oferecer para a gente entrar nesse contrato que era significativamente melhor do que o brasileiro, algumas ordens de grandeza melhor, e em troca de expandir o nome deles aqui na região. Então a gente adotou o nome Beyond the Summit Brasil só como uma maneira de explorar essa relação com a plataforma de stream, mas a gente insistiu na época de não fazer nenhuma amarra, de não buscar sócio, nada do tipo. Então foi um acordo comercial de usar um nome renomear, que era o nosso canal para Beyond the Summit Brasil, em troca dessa remuneração melhor na plataforma. E foi uma relação de amizade muito boa com a Beyond the Summit, porque todo o torneio que a gente produzia, que eles produziam lá em inglês, a gente tinha os direitos em português, a relação que eles tinham com outros organizadores de torneio nos auxiliou a criar essa base que nós mantemos até hoje. E a gente chegou a manter praticamente até hoje todas as transmissões de Dota no Brasil. São mais de 10 anos fazendo tudo. E eu acho que até o único no mundo que a gente chegou a trabalhar em todas as línguas nesse Mundial. Importante dizer, né, 2014 foi esse Mundial, The International, e a gente trabalha até hoje, todos os anos, de alguma maneira. Em português a gente trabalhou ininterrupto até 2023, eu acho, 24, quando eles tiraram de português de ser uma língua principal, e agora a gente continua com a licença para produzir em português, onde não é feito por eles, em parceria, a gente fazendo white label para eles. Hoje eles licenciam, a gente faz como BTS mesmo, podendo ter apelo comercial. Mas é uma trajetória nos esportes muito vinculada a essa empresa, ao Dota 2. Por isso que são 10, já na época, foram 10 anos ininterruptos em português, o que, quando parou o português, me deu a oportunidade para dirigir a transmissão em língua russa. Eu fui em 2023, ainda era em Seattle, foi novamente em Seattle, mas eu fiz a direção técnica da transmissão em língua russa, sem falar uma palavra em russo. Porque tudo em inglês nesse mundo de transmissões. E já atuamos, só falta fazer em chinês, basicamente, das línguas principais, mas estamos estudando para isso. Legal. E passados 11 anos de vida de vocês, o que é a BTS hoje? Hoje a gente é um hub de negócios, eu diria. A gente começou com uma produtora, ainda é a nossa
marca mais forte, mas a gente criou uma holding, a gente expandiu da produção para uma holding onde vários serviços que a gente fazia internamente para nós mesmos, a gente estruturou em unidades separadas para poder pensar como crescer. Hoje, necessariamente, a gente faz mais produções de eventos para terceiros, é o nosso carro-chefe, mas a gente, por ter nascido como um canal de transmissão, a gente sempre teve um contato com o público, a gente ainda tinha uma vertical de mídia e alguns talentos, alguns narradores, alguns criadores de conteúdo que nasceram na casa. A gente separou essas áreas para poder colocar equipes especializadas e ver o que nasce disso. Se separadas eles crescem sozinhos, se tem essa dependência da nossa própria produção de conteúdo. Então a gente tem hoje o que é a BTS, hoje é esse hub de negócios, porque por mais que a gente produza eventos ao longo desses anos, eu não passei a dirigir uma transmissão em russo porque a gente produz eventos. Tem diversos produtores em vários locais que falam russo e etc. Mas foi pela relação que a gente construiu com esses clientes ao longo dos anos. Alguns já viraram amigos próximos, alguns tiveram um contato muito breve numa reunião para algum produto e nos chamam para trabalhar em uma área que não é a nossa, mas porque sabe que a gente se importa no detalhe do produto acontecer, de que tem que fazer acontecer, não importa a maneira como chega, às vezes, como chega a gente está falando, você sabe bem como são campanhas, como são eventos, nunca tem o tempo que você gostaria que tivesse, nunca vem uma descrição do que você precisa fazer exatamente da maneira que é, porque é natural, é orgânico, é evento, né? As coisas mudam, problemas acontecem, então como você resolve isso? E no final o produto entregue, a qualidade, isso levou a gente a desbravar essas outras áreas. Legal, hein? Um pouquinho antes aqui você estava falando do volume de eventos, né? Fala um pouquinho disso, maluquice aí de ficar quase que metade do ano longe de casa. É um número louco, porque não tinha ideia até a gente parar para ver, assim, para pensar, para passar para parceiros, para tipo, mais de 200, 300, próximo de 300 eventos que a gente já fez online de grande expressão, presencialmente já foram, acho que mais de 50. Eu já viajei para 22, 23 países para fazer esses eventos e qualquer viagem disso foi no mínimo com 6 pessoas na equipe para trabalhar em alguma parte de um evento. Até o mais significativo em volume de equipes, de pessoas lideradas, equipes lideradas e responsabilidade ficou para a gente. Foi um evento que a gente fez em Lima, que foi produzir um Major de Dota 2. É um evento na casa de 10 milhões de dólares de planejamento, de planilha, em que a gente levantou um estádio, uma arena na areia. Assim, não tinha nada, era só literalmente areia, sol e muita dificuldade de coordenar 3 línguas, tanto na produção, porque a equipe local falando espanhol, a maior parte da staff do jogo falando inglês nativamente. A gente levou nossa equipe aqui do Brasil para cuidar das áreas-chave, até a produção dessas 3 línguas também pela gente, cuidando de todas as áreas, mas trazendo parceiros russos e chineses para fazer a produção local também, mandando sinal para suas respectivas comunidades e ainda gerando um sinal internacional para outras 23 línguas. Então são parceiros de dados, são casas de aposta que compram direitos de transmissão, que já é recente, até coordenar 300, 400 pessoas no local, de fazer tudo isso acontecer em 45 dias no local. Foi desafiador e foi assim que a gente começou a ver como que tem tempo longe de casa, né, dedicação envolvida, como que tem tanta gente dedicada para isso e que não é nada normal, porque para dar um pouco mais de perspectiva, foram quase 150, 180 dias só no passado viajando pelo mundo fazendo eventos presenciais. Isso não necessariamente é transmitido nos nossos canais, são eventos para terceiros. Então é muito difícil o público saber que a gente faz isso e não transparece no que é exibido. E tudo isso sem parar de fazer os produtos online,
Então são 7, 8 transmissões diferentes, de produtos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. O que fez a gente criar mais relações ao longo dessa trajetória. Então não é fácil passar, seja esses 45 dias em Lima, dessa maior produção que a gente já fez, acho que é o nosso maior case de responsabilidade, até, na sequência disso, viajar para Bali, na Indonésia, fazer outro desses, só que, entre aspas, só uma língua dessa vez, que foi inglês, não foi nem português. Português a gente produziu daqui, remoto, até Singapura e Romênia, onde a gente fez no estádio de futebol, produção para essas 5 línguas também, com isso no universo de Dota 2. Eu creio que talvez tenha sido o meu limite, ali, 180 dias fora, nessa intensidade, não sei se vou conseguir quebrar, mas ano que vem tá se mostrando que vamos chegar próximo de novo. Legal. Obviamente os marqueteiros acompanham e veem muito os esportes, essa evolução brutal que teve justamente nesses 10, 11 anos, tudo que aconteceu, aproximação muito grande das marcas, das agências nessa história, mas eu acho sempre bom reforçar a realidade desse mercado, o tamanho desse mercado, porque acho que as pessoas não têm a noção real de quanto gera de público, de grana, de empresas. Fala um pouquinho sobre isso. É um mercado bilionário de largada, todo ano cresce, tem muito dinheiro girando para as publishers, para as desenvolvedoras de jogos e para quem distribui. O mercado de eventos de jogos eletrônicos é uma área separada dos jogos tradicionais, né? Quando se fala game, pensa-se console, pensa-se jogos de computadores de single player, é até algo não competitivo. E daí entra o mercado de jogos eletrônicos, os esportes, que é onde traz a parte da competição junto ao que hoje até foi integrado ao Comitê Olímpico, tem jogos eletrônicos, alguns considerados como modalidade olímpica, vai começar esse ano lá em Riad, na Arábia Saudita, que eu também dirigi, fiz parte do lançamento em 2023 do projeto. É bem ambicioso, são 24 modalidades ao mesmo tempo, são 60 e tantos dias de competição, foi tudo criado do zero lá, é bem legal, foi bem desafiador estar lá. Para trazer uma noção de alguns grandes números, toda semana tem algum campeonato presencial, que significa algum estádio ou arena para pelo menos 10 mil pessoas foi bucada, algum hotel com pelo menos 100 a 300 apartamentos foi acordado só para essa etapa do evento, assim como toda a parte logística, apoio para entrada num país com jogadores que vêm dos 4 cantos do mundo. Então, cada evento envolve essa logística como um todo. E tem pelo menos um evento desse por semana em algum canto do mundo, de algum dos principais jogos que existe nessa modalidade de esportes. Então é de se esperar que mensalmente gire na casa de $500 milhão ou $1 bilhão também de dólares só nessa economia do mercado competitivo de jogos. Isso fica muito para quem organiza os torneios, acaba tendo um pouquinho para os prestadores de serviço que criam esse relacionamento para praticamente fazer todos os eventos dessas produtoras. Eu acho que é um mercado muito nichado, o dos jogos eletrônicos, porque vivendo a experiência de produzi-los e depois, com a pandemia, rápido salto para o futuro, poder fazer lives pela expertise de fazer eventos ao vivo que a gente tinha ao longo dos anos, a gente pôde ver como é gritante o contraste entre eventos corporativos, conferências, palestras, plenária, festa final de ano, reconhecimento de funcionários, para até shows musicais, concertos, festivais. São mundos que têm os seus desafios, mas são bem isolados. Para mim, que pude ver de fora e trabalhar nas 3 áreas, 3 grandes áreas que eu digo, eu pude ver que eles têm as suas dificuldades, mas muito marcado. Os jogos eletrônicos têm todas ao mesmo tempo. Você tem um festival dentro da competição que tem um jogo de luz totalmente diferente. O que chega mais próximo disso é fazer hoje um Super Bowl que tem o Halftime Show, o Copa do Mundo com alguma música antes, mas ainda são eventos só de 2 horas,
4 horas ali no futebol, no Super Bowl, 6, dependendo do jogo. A gente está falando aqui de jogo eletrônico de uma semana de competição, 2 semanas de competição no estádio, 16 horas por dia, onde você tem todas as 16 horas, todos os dias, alguma coisa que está envolvendo 300, 400 pessoas ao mesmo tempo, de 8 línguas simultâneas, mais o que tem os parceiros que estão recebendo. Então é um nível de complexidade e integração de áreas e equipes que a gente colhe esses frutos até hoje, ter basicamente começado a trabalhar na área já nesses eventos desse esporte. Então, gira-se muito dinheiro, essa economia é muito favorável para quem organiza esses torneios e pôde criar a propriedade intelectual desses conteúdos, e tem diminuído para quem só está prestando serviço. Acho que isso também tende tem um pouco a ver com como estão as plataformas hoje, como que está a monetização nas redes, e acaba gerando essa ordem de grandeza. Então, para recapitular, quem cria os jogos, as publishers, eles trabalham nessas casas de bilhões ano de faturamento. A economia de eventos no mercado competitivo nada mais é do que uma ferramenta de marketing para esses jogos, que depois nasceu os jogadores profissionais que vivem disso, do qual eu tentei, comecei, mas o mercado não estava maduro ainda no Brasil na época. Hoje está bem legal, pessoas vivem muito bem disso no Brasil, não do jogo que eu jogava, né, de outros jogos, mas a gente conseguiu se encaixar nessa segunda faixa, que são organizadores de torneio, e a gente também faz muito ainda essa terceira faixa de prestar serviço para as outras. Então, a gente presta serviços até hoje para todos os grandes TOs desses organizadores de torneios desse nicho de esportes no mundo. Seja um que foi comprado por um fundo de investimento estatal por 1 bilhão, seja outro que tem investimento estatal também de outro país nórdico também de $1 bilhão, até as poucos independentes que ainda tem pelo mundo que tentam criar e se mantém até hoje com essa relevância e vendeu por 1 bilhão porque criaram propriedades intelectuais, criaram torneios dessas modalidades que estão aí até hoje, 10 anos acontecendo. Só uma coisa muito legal, eu quero aprofundar um pouquinho essa história, que é a característica do business de vocês, que são vídeos de ultra longa duração, né? E a gente vive num mundo ultra fragmentado, velocidade 2, de conteúdos curtíssimos. Como é que é essa mágica de você conseguir prender um número tão expressivo de pessoas por tantas horas? Onde está essa mágica que o outro mercado não consegue enxergar? São as histórias dessas pessoas que participam, que jogam, né? Porque tem também uma dificuldade de atrair público novo. Majoritariamente quem vai assistir isso são os próprios jogadores que já conhecem aquele jogo. É difícil você tentar atrair novos jogadores através da competição, porque pode ser muito estranho você ver um monte de luz, jogadas complexas que você tenta trazer alguém explicando, né, trazendo a narração, contar a história, e isso se assemelha aos esportes. Mas é tão incrível quando você tem 20, 25, 30 mil horas da sua vida investida nesse jogo, como é o caso de algumas pessoas que eu conheço aí, não vou falar que sou eu, e você passou 2, 3, 4 faculdades no jogo, então você conhece de ponta a ponta o que pode acontecer, e vem um cara com um time que treinou muito menos e consegue fazer coisas mirabolantes no jogo, e você, caramba, isso é possível, nossa, isso ficou tão legal, o cara ganhou o jogo, igual você assiste um jogo de futebol, pelo esporte, o jogo é bonito, uma jogada bonita, ou você torce para uma pessoa que você se relacionou. E aí, uma coisa que lá no começo da década passada foi feito de forma muito boa pelas organizadoras de torneio, eu acho que está um pouco de lado e não consegue solucionar esse problema atualmente, que no passado eles conseguiam solucionar, que é criar, essa relação de quem está assistindo não só pelo jogo, mas também pelos jogadores. Você tinha, até o final da década passada, as pessoas que assistiam sabiam todos os principais jogadores dos times, sabe de onde ele veio, sabe o nome da mãe, do irmão, da família, a história dele de vida, porque
nesses torneios criava-se conteúdo e conteúdo e conteúdo, seja o documentário da vida dele, acompanhava a rotina de treinos. Até um dos expoentes disso, que é o Free to Play, tem disponível no YouTube para assistir, pela Valve, que contou a trajetória de uma galera que no final dos anos 2000 começou num jogo que foi o que deu início a isso tudo aqui do que a gente trabalhou. E a gente pôde ver as histórias de vida dele, como que eles entraram no jogo, por que ele resolveu jogar esse jogo. Você se conecta. Então é conexão, no fim das contas. E ao longo dessas 16 horas, quando você está conectado, seja pelo jogo ou ali pela pessoa, você não vê passar. Uma partida pode parecer longa para quem não liga para o jogo, mas para quem adora aquilo, passa muito rápido, tem muita novidade, tem muita piada que os apresentadores que estão também ao longo de 10, 15, 20 anos, então tem todo um contexto, tem um mundo, tem a sensação de comunidade, de pertencimento que às vezes você encontra no grupo do futebol, na própria empresa, nas áreas, então tem muito isso, no fim das contas é pela relação que eu entendo ali que as pessoas são mais introvertidas ao jogar no computador, você não está com a pessoa no mesmo ambiente. Nesses eventos, você também muitas vezes se junta para assistir na casa de um amigo ou a gente combina de assistir no local. Então, acho que é um momento de relação, de conexão, que faz nem ver o tempo passar. E por que precisa de tantos dias? Porque são muitos jogos, tem fase de grupos, tem eliminação, tem eliminação dupla para tentar dar a chance igual para todo mundo e melhorar o formato, porque no fim das contas entra-se também os interesses comerciais. Hoje em dia a monetização é feita por partida, pelo time que está jogando, pela premiação total do evento, então essas variáveis o organizador tenta otimizá-las para ter um retorno maior de audiência, de pagamento maior por patrocinador e querendo ou não, é uma geração que é um público que ainda é uma geração mais jovem do que esporte tradicional, do que outras marcas, então é um tempo de exposição de tela que acaba sendo muito bom para os patrocinadores, então acaba tendo esse incentivo de se a galera assiste esse período todo, vamos tentar fazer o máximo possível de duração e maximizar a mídia, mas é natural, ajustes. A gente cuida da organização e da transmissão pelo show, pelo show eu digo, pelo que está sendo exibido nessas horas todas. Ainda tem muita gente que está cuidando do marketing disso, que está cuidando das redes sociais disso. E é natural, e a gente viu a transição para, claro, o formato de gravação, não mais 16:9 horizontal, hoje vertical, o que solta nas redes, o tempo de duração muito mais rápido, já a chamada no começo, no primeiro segundo para o pessoal ver. Então, eu vi esse ajuste de quem divulga os torneios, a parte do torneio, mas para a gente que cuida da organização em si, ou da transmissão do que a gente chama o jogo, o show, não tem como ajustar, porque é o que o nosso público pede. A audiência principal quer isso. Se a gente viu nisso, tem protesto. O Oxigênio de vocês, ou a plataforma principal de vocês, é uma plataforma que no mundo do marketing é muito pouco utilizada, que é a Twitch. E aí eu queria entender um pouquinho como é que é essa relação, como é que é usar a Twitch, por que a Twitch e como é que funciona principalmente a interação das transmissões de vocês, das marcas, dentro de uma plataforma que não é tão usual. A Twitch começou, a relação dos jogos de transmissão ao vivo com a Twitch começou porque ela foi a primeira focada em interação e tempo, por consequência, tempo menor de atraso entre o que está sendo captado e o que está sendo exibido. Começou como Just em 2008, ou talvez um pouquinho antes, virou Twitch acho que em 2011. E até então, YouTube era só uma plataforma de conteúdo gravado, né? Foi bem depois eles começaram a fazer ao vivo. E não tinha, ali no começo da década, não tinha nada pronto para ao vivo. A própria Twitch abraçou esse mercado de eventos, abraçou a comunidade de jogos e cresceu junto e começou a moldar a plataforma junto com toda essa geração.
Acho que isso foi a grande vantagem deles, porque quem começou nessa época na Twitch criou o produto pensando nesses pilares: fomentar a comunidade, interação de quem está criando o conteúdo com a comunidade e piadas, né? Criar o ambiente de criar essas piadas e interação em tempo real. Quando você cria intimidade com alguém, você começa a saber alguma coisa ali, o jeito, uma fala, alguma frase, alguma coisa que aconteceu, você começa a criar essas relações, essas piadas internas. E a Twitch, o chat, a comunicação é como se fosse uma grande comunidade, uma grande quinta série, fazendo essas piadas internas o tempo todo, e daí que passa de um canal para outro. E eu acho que esse foi o grande acerto que fez crescer e até hoje é conhecido como uma plataforma de games ou mais jovens por causa dessa visão deles lá no começo da plataforma. Com o tempo foi colocando tecnologia, diminuindo ainda mais a latência, ainda é a que tem a menor latência no mercado. Isso é muito importante para quem cria conteúdo conversando no dia a dia. Não necessariamente importa para quem transmite jogos, eventos, né? A latência não é, né, o grande fator-chave. Aí já é a qualidade de imagem, já é o fato do vídeo não travar ou não. Por consequência, a Twitch é quem teve a sacada lá no passado também de fazer a qualidade original, né? Hoje quem cria o conteúdo, para nós organizadores, a gente coloca milhões na equipe, né, em pensar no show, na luz, nos equipamentos, câmera, lente, para a gente gerar um sinal e esse sinal ser exibido perfeitamente igual a gente gerou para todo mundo. Nenhuma outra plataforma entrega o sinal original bruto. As outras plataformas até hoje otimizaram para redução de custo, porque naturalmente tem um custo maior também de entregar. E é super comum para você trabalhar com CDNs para armazenar esse conteúdo numa qualidade menor, uma resolução menor, trocar de forma adaptável, baseado na conexão, baseado se a pessoa está com a aba de lado, se não está assistindo. Mas isso acaba não sendo o principal atrativo. A gente transmite em todas por questão de distribuição, naturalmente, mas como jogador, para começar a criar a comunidade, eu acho que foi muito nisso de, 30 mil horas de jogo, a essa distância aqui do computador do jogo na qualidade original. Para eu assistir numa plataforma, Fábio, prezo pela qualidade de imagem, se não está travando, então me interessou e acho que ele foi perfeito nesse ponto. Agora, 2025, muitas plataformas conseguiram correr atrás, ajustaram, melhoraram a interação, colocaram chat, só não, a parte da qualidade original ainda é a única, é um ponto diferencial. Com isso, por ter se posicionado no mercado como a casa desse público, dessa geração de jogos, acho que conseguiu nadar de braçada para tentar expandir com os parceiros deles, de trazer mídia, marketing, fazer essas campanhas e se posiciona nesse mercado de nicho de jogo. E acho que recentemente eles lançaram algumas iniciativas para IRL, para música, para não ser só jogos, né, mas todo mundo, aí todas as empresas que começam a tentar melhorar alguma outra parte, mas é interessante isso. Hoje a BTS não é só esportes, né? E eu não. queria que você falasse um pouquinho disso. Quais são as outras frentes de negócio de vocês? Então, por causa da pandemia, a gente foi chamado para resolver essas lives que começaram a aparecer para o grande público, né? Em YouTube, famoso por bater milhões, assistindo shows sertanejos. E a gente começou a fazer muito corporativo por ter essa expertise de fazer eventos ao vivo pelo mundo. A gente chegou no pico, não lembro o ano da pandemia, mas pra gente o pico de fazer 7, 8 transmissões simultâneas em sets diferentes aqui por São Paulo. Foi um período de muito trabalho pra gente, foi um período muito difícil de conseguir trabalhar para todo mundo, por qualquer ângulo que você olhe, né? Seja pela saúde pública, seja pelos testes incessáveis porque foi legal de ver. Acho que o nosso setor, que teve o luxo de ainda sair para trabalhar nas condições de sanitárias que foram impostas pelo Estado e pelos produtores também. Cara, eu lembro que a gente, num desses mundiais, a gente estava na Romênia, a gente estava com o estádio esgotado em 3 minutos.
80 mil ingressos vendidos em 3 minutos para assistir um desses mundiais e tivemos que cancelar o acesso ao público, naturalmente, pelas questões do Covid. O evento acabou acontecendo dentro da bolha e só foi o pessoal essencial para trabalhar. Um estádio daquele tamanho com 200 pessoas. Então o distanciamento era assim, dava uns 20 metros de uma pessoa para outra. Mas foi em simultâneo com o crescimento de visualização porque estava todo mundo em casa, home office, naturalmente a galera ficou com a aba aberta assistindo conteúdo. Então cresceu as visualizações dos torneios, cresceu a demanda de trabalho por produção de conteúdo e a gente pôde trabalhar com algumas agências de campanhas de live marketing para fazer esse serviço. Ficamos conhecidos no boca a boca, fez aqui, fez ali, a ponto de trabalhar com grandes marcas, grandes cases de montadoras, de serviço de telefonia, de seguro, de vida, plano de saúde, às vezes 2, 3 desses no mesmo dia, e foi surreal pra gente. E ali a gente viu que tinha uma oportunidade para sair um pouquinho dos esportes. Não como não está dando dinheiro os esportes, esse foi o pico de faturamento para a gente no mercado. Ainda o mercado de esportes, antes de ter um período de baixa, que começou há uns 2, 3 anos, foi um período que muita gente prometeu mundos e fundos para Venture Capital, então estava no pico. E a gente BTS, né, bate com o período em que eu trouxe uma consultoria para casa para fazer gestão financeira, hoje meu sócio. Na época eu contratei ele para fazer planejamento. Eu sou técnico, eu sei lidar com dinheiro, Excel, planilha, etc., porque da área de exatas nunca tive medo de aprender, de correr atrás e me dou bem. Mas eu odeio lidar com ficar vendo número, eu odeio ter que ficar pensando em coisa para pagar, conta a receber, ficar lidando com essa parte. Eu gosto de fazer evento, eu gosto de programar, eu gosto de lidar com a parte técnica. Então, nessa área, uma das colocações que ele colocou é diversificar, não ficar apostando a empresa numa única área. E a gente, nessa produção de conteúdo na pandemia, a gente viu que a gente podia trabalhar com corporativo, que aí são palestras, plenárias, não tem nada a ver com jogo eletrônico, é um trabalho num escopo muito menor. Dá para fazer mais trabalhos com os equipamentos que a gente já tinha ou num tempo menor, então dava para escalar a empresa. E por causa desses trabalhos, por conta desse período da pandemia, agora que acabou, quando acabou a pandemia, essas pessoas começaram a ligar para a gente, tem um projeto aqui, quero fazer algo, vamos ver se dá certo, vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali. E acabou, entre alguns, a gente teve a chance de fazer a reinauguração do Pacaembu no final do ano passado, com o jogo do Ronaldinho e Cafu, de futebol, que eu nunca pensei na vida que eu ia fazer futebol. Foi um jogo festivo, mas a gente pôde ver ali como é gritante a diferença de esforço necessário numa pré-produção, esforço necessário na execução do evento e o pós-evento. A gente pôde mensurar com os jogos eletrônicos, com esses eventos que a gente faz pelo mundo e pensou, cara, dá para apostar bastante aqui, porque os equipamentos a gente aproveita, equipe a gente consegue aproveitar algumas áreas, tem as suas particularidades de cada produto, a gente achou as pessoas certas para trazer isso para a gente. E do que foi exibido ali, do que foi entregue para o público, nos chamaram para produzir hoje o desafio do Mineirão, né, o desafio gigante, 60 anos de Mineirão, onde a gente está fazendo isso em parceria com o próprio estádio. E vai ser agora em outubro, dia 11, teremos o Ronaldinho de novo, jogando contra o Alex. E já estamos pensando em 2026, lançar 3, 5, ver como que escala essa área de eventos de esportes, eventos festivos. Já estamos pensando, dá para fazer, teve boxe, teve influenciador se matando no ringue lá, se batendo, né, perdão a expressão. Vamos fazer rinha de influenciador também, vamos fazer isso, aquilo. Estamos pensando em como criar mais produtos, porque a gente já tem o know-how, a gente já tem as pessoas capacitadas, a gente é contratado para fazer esse serviço para outros e vamos pensar em umas ideias para a gente. A ideia não é parar de prestar serviço de maneira alguma, por isso que acho que eu comentei antes da entrevista que a gente criou a holding, né, a BTS nasceu como produtora
a gente separou desmembrou as áreas, que tudo que a gente faz foi uma necessidade interna nossa de fazer os nossos próprios produtos. A gente separou as áreas de negócio para ver como que cresce daqui para frente, né? Para a gente poder focar ainda mais a produção e especializar e capacitar e trazer mais equipamentos como produção, e essa parte de novos conteúdos, de achar parceiros nas suas áreas. Assim como na parte de esportes a gente não fez nada sozinho, tinha os parceiros internacionais que criam esses eventos, que vendem esses eventos, a gente está procurando isso nessas outras áreas. Então no futebol, no poker que a gente está fazendo desde o começo do ano passado, né, desde o começo de 24, a gente foi procurado para fazer uma narração do torneio, do circuito brasileiro de poker, e acabou dando certo da gente assumir também a parte de produção técnica. Então estamos aí até hoje com bastante novidade de como é o mundo do poker, mas assemelha bastante dos jogos eletrônicos, eventos de longa duração, são longos os dias, né, a quantidade de dias. Então foi natural para a gente a transição, e eu acho que a gente traz bastante a bagagem de fazer essa geração de sinal internacional. Acho que eu falei muito NFL e FIFA, mas também Fórmula 1 mais do que tudo com o poker também é quase que esse circo. A gente vai para uma cidade, monta tudo, tem os equipamentos, gera seu sinal de lá para todo mundo, e está sendo bem desafiador, está sendo bem divertido. Desafiador de aprender o poker, né? Que agora eu comecei a jogar por causa disso. E acho que é natural a gente apostar mais em novos produtos, novos conteúdos e em todas as áreas. Porque a gente também está lançando programas considerado formato de programa de TV, tudo para a internet sempre. Não tem como não soltar nas redes. YouTube eu acho que é a maior plataforma hoje para você pilotar uma ideia, para ver se vai dar certo o alcance, a comunidade apoia. Mas está sendo legal ver como a gente diversificou pelo esse direcionamento que o Felipe trouxe, e a gente está também se aventurando agora em programa de música que ainda vai ser lançado, do mercado musical que ainda vai ser lançado. Estamos produzindo uma série infantil. Nunca imaginei que a gente iria atuar nesse segmento, e disso não necessariamente a gente ativa uma área ou outra da empresa, né? Tem até essa parte infantil, esse programa infantil a gente está mais como investidor, como criativo, mas não está necessariamente sendo produzido por nós mesmos, até porque tem muita coisa rolando simultânea. A gente não necessariamente quer simplesmente crescer a empresa em números para depois não ter essa quantidade de produtos, não precisar diminuir. Então a gente vai muita calma, a gente tem um perfil muito cauteloso de expansão, e para quando crescer, ser definitivo. Então, devagar a caminhada, hoje 11 anos, e isso com muita dificuldade de marketing, de conhecer as pessoas, porque isso é só de quem a gente teve contato direto, que nos conheceu na trajetória. Mas agora, depois agora dessa... Agora está resolvido, conhecer aqui a pessoa certa. Para a gente encerrar esse papo muito bacana, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para aquele moleque de 14 anos, como você foi um dia, que está assistindo a gente. Eu sei que a sua comunidade tem muito moleque de 14 anos assistindo, que você é uma aspiração, não só por tudo que você faz, mas pela tua trajetória. Eu queria que você falasse para eles, se você fosse recomendar alguma coisa, o que você recomendaria? O que quer que você goste de fazer, dê seu melhor, dê seu máximo. É isso que acho que as pessoas reconhecem em você ao longo da sua trajetória, da sua vida. Não se preocupa muito com o que você vai estudar, qual a sua profissão, desde que você ache algo que você se sinta bem. Porque nunca que eu iria colocar, hoje já há quase 20 anos, né, nessa área, profissionalmente há uns 13, né, BTS uns 11, nunca queria dedicar esse tempo todo e viajando, do que eu contei também aqui, tempo longe de família. Nunca é fácil o caminho do que você vive no dia a dia, nunca seria fazer isso sem você não persistir e fazer algo que você gosta. Então tem que achar o que te dá essa vontade de cuidar, no meu caso é prestar um serviço, cuidar de um produto que a gente está trabalhando, mas se você está pensando em alguma área já,
se dedicar, é fazer o seu melhor no que você quer, para não, depois que você for avaliar, pensar se isso aqui, se valeu a pena, se o esforço, se era isso mesmo. Então, desde que você esteja gostando da trajetória, da caminhada, eu acho que isso é essencial. Porque eu me formei em ciência da computação, atuo até hoje, gosto, mas não necessariamente uso no meu dia a dia. Tem muitas pessoas que trabalham com a gente, que são formadas em outras áreas, mas se identificaram produzindo eventos, com o ônus e o bônus que tem isso. Então, é dedicação, faça o que quer que você faça, dê seu melhor, porque é o que fica a experiência e é muito aprendizado. No fim das contas, até hoje, tudo que eu faço, eu aprendo para fazer melhor, estudo para tentar extrair algo novo e, no fim, você tem que gostar também de achar a melhor versão de você mesmo. Acho que vem muito de jogar como competidor, como jogador profissional. Você tem ali uma condição de tirar o melhor de um conjunto de variáveis que é o mapa ali do jogo, as condições, as regras do jogo, e dar o seu melhor e vencer a competição. No fim, você está competindo, eu penso que eu compito comigo mesmo no que eu faço, porque não controlo o que outros fazem, o que competidores, concorrência faz, controlo o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, foco em melhorar, estudar e fazer algo que você gosta. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de ter ouvido para mim mesmo. Legal. Fábio Shaolin Madia, meu querido xará, meu primo de Sorocaba. Que alegria ter feito esse papo com você, é uma honra conhecer você pessoalmente, conhecer essa estrutura, conhecer essas pessoas maravilhosas que você tem trabalhando para você. Queria agradecer demais e queria te falar aqui de novo, como a gente já falou aqui previamente, as portas de casa estão abertas, então vamos levar esse conhecimento vasto, que não é só de esportes, mas principalmente de um conteúdo longo, que é tão complexo e difícil de fazer, vamos levar isso para o mercado, está à sua disposição. Agradeço. Muito obrigado por ter vindo aqui. E você, que assistiu essa entrevista bacana, semana que vem a gente vai estar de volta aqui com mais algum entrevistado tão bacana que nem meu primo Fábio.